Pensar muda tudo. Desenvolvimento de lideranças, culturas, design organizacional, num podcast para a gente pensar junto. Porque pensar muda tudo, a percepção sobre nós mesmos, sobre as pessoas com quem vivemos, sobre a sociedade e sobre as organizações que nós trabalhamos. Eu sou a Fê Leite, especialista em desenvolvimento de lideranças e de culturas organizacionais, fundadora da Mandacaru Think. Eu sou psicóloga, neurocientista e junto com você e com a Marina, vamos pensar em muitas coisas. Eu sou Marina Spin, jornalista, sou especialista em conectar ideias e pessoas e adoro estudos de futuros e tendências e como a comunicação faz toda a diferença na hora de conectar esses novos contextos. Hoje, a gente te convida a pensar sobre propósito, um assunto tão falado que traz um misto de sentimentos, ao mesmo tempo que tem a beleza da busca, do encontrar o que a gente realmente quer para a nossa vida. Falar em propósito também nos remete à pressão, a uma ansiedade e até a um vazio. Até porque parece que todo mundo sabe o seu propósito, menos a gente. Você já sentiu isso? Fê, vamos falar sobre propósito? Eu acho que a gente pode começar, desculpa até te interromper, mas é a ansiedade de falar de propósito, que acho difícil e delicado. A gente consegue definir o que é propósito? Acho que ao longo desse episódio vamos ter essa ousadia, sendo que filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, Dostoiévski, enfim, pessoas que acho que estão bem acima das nossas mentes, tentaram responder essa pergunta e essa pergunta nunca foi respondida. Acho que a primeira coisa que nós temos que ter aqui como clareza para diminuir a ansiedade, não existe essa resposta ainda. Mas acho que a gente pode primeiro esclarecer algumas coisas. Primeiro, que as pessoas aprendem sobre propósito de uma forma errada. Se não tem uma resposta ainda, como é que algumas pessoas chegaram a essa resposta? Então, provavelmente, perseguiram caminhos errados. E, infelizmente, as redes sociais trazem grandes contribuições para trazer essas provocações, mas respondem, assim como empatia, responsabilidade afetiva. Parece que todo mundo se tornou especialista em algum assunto e tem diversos especialistas em propósito. O que a gente pode tentar no episódio de hoje é escalonar, fragmentar propósito para ver se as pessoas que estão nos vendo e estão nos ouvindo podem se perceber em algum deles. Essa é a nossa tentativa. Quero muito ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Talvez um jeito de começar, e aí, claro, você fica super à vontade para colocar, a gente pode começar com o que é meta, objetivo, desejo, aspiração. Isso tudo está ligado ao propósito? Tudo, não, tudo, sim. Tudo começa. Você nasce, você começa o aleitamento materno. Depois você vai para a papinha. Depois você vai para a comida sólida. Propósito funciona do mesmo jeito. Se eu nunca tive metas, se eu não tenho desejos, aspirações, não tenho sonhos, dificilmente eu vou perseguir a estrada, a jornada para a busca de um propósito. Um exemplo, se for pensar nos nossos pais, nos nossos avós, propósito não era uma discussão, mas metas, objetivos, saber para onde você quer ir, eram falas muito comuns. Aliás, se a gente for para algumas culturas, por exemplo, uma cultura judaica, a cultura judaica já tem um construto mental de propósito muito forte, desenhado pelos pais, pelos ancestrais, para todas as suas gerações. Então, várias culturas ocidentais já existem propósitos que já estão no construto cultural daquela sociedade. Mas, infelizmente, as culturas ocidentais é um pouco mais solto, porque a gente vive crises econômicas, a gente vive situações de medo, a gente vive catástrofes terríveis, e isso parece que desconstrói nossos objetivos, nossos sonhos, e parece que a gente vai perdendo o direito de sonhar. E é a partir disso que a gente vai construindo o nosso propósito, a partir desses objetivos, sonhos, metas, que aí a gente encontra, porque eu ia falar, né? Encontra essa resposta. Então, não temos essa resposta? Não, primeiro que você me perguntou qual é a definição de propósito, né? Acho que a definição de propósito é saber o que você quer, como você quer, quando você quer chegar e o que você quer atingir, o porquê da sua existência.
Hoje, dentro das nossas mentorias, eu tenho substituído a palavra propósito, porque ficou muito na linha do coach e tudo mais, e Gratidão. gratiluz, né, gratitudo, e aí a gente tem substituído pela palavra projeto de vida. Até porque posso ter projetos de vida que se concluem e eu inicio um novo projeto de vida, mas é aquele projeto de vida anterior que me trouxe aprendizado, me trouxe desenvolvimento e me conduziu para um projeto posterior. Propósito também. Propósito pode se concluir e me conduzir para um próximo propósito. É que quando a gente pensa em propósito, a gente tem grandes ícones mundiais que nos dá a sensação que se não tiver no mesmo patamar do propósito de um Mandela, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Papa Francisco, parece que todos os outros propósitos são inferiores ou são sem graça. Os exemplos que você colocou vêm muito de uma questão que eu tenho muito forte em relação ao propósito, que é o propósito está sempre ligado ao outro, porque todos esses exemplos que você trouxe são pessoas que se dedicaram e se dedicam, né, ao outro, que tem algo dentro da missão, tem algo dentro de missão, né? Algo como missão dentro do propósito. Sim. E é atrelado ao outro. Propósito tem necessariamente a ver com o coletivo, impacto no outro? Com o coletivo. A gente pode começar com uma das coisas mais básicas que a gente aprende na 5ª série, que é a pirâmide de Maslow. Então, quando a gente pensa no primeiro nível, é o nível de segurança. Então, nós todos, mesmo que a gente já esteja na fase adulta, a gente continua se alimentando, tendo que ter uma casa, tendo que ter um cobertor. A gente vê pessoas quando perdem isso. Eu estava falando ontem de refugiados, por exemplo, dentro de um treinamento. Quando um refugiado tem que sair no meio da noite do seu país, aquela sensação de que aquilo que era a base de vida dele, que ele conhecia de cheiro, de documentação, de foto, de história da sua família, traz uma imensa dor. Então, a gente pode ter metas e objetivos que estão associados a essa base da fisiologia que nos traz segurança. Quando a gente sobe um pouquinho na pirâmide de Maslow, eu preciso de segurança. E onde estão associadas essa segurança? A pertencimento, a família, a grupos, a relacionamentos. E eu também posso ter objetivos e metas e sonhos ligados a isso, a constituir uma família, a ter filhos, a ter um relacionamento afetivo feliz. Isso também mas ainda são objetivos para mim. Objetivos individuais? São individuais, às vezes individualistas e às vezes podem ser egoístas. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ninguém pode comer dentro do carro dela. Então, ela tem o carro como um grande patrimônio que se sobrepõe às relações afetivas. Então, a gente fala que há uma disfuncionalidade de meta, de objetivo, e são pessoas que dificilmente vão percorrer um caminho ligado a propósito. Tem que acontecer uma epifania, uma metanoia, que é tem que, assim, sabe aquelas grandes transformações da vida para a pessoa mudar a mentalidade dela da noite para o dia, mas tem que ser aquela porrada da vida, porque senão o patrimônio, que é o carro, a casa, continuam sendo a estrela guia dessas pessoas. Isso não é considerado para nós propósito. Uhum. E aí a gente vai evoluindo, aí a gente tem a parte das relações. A gente quer ser importante para as pessoas, a gente quer ter autoestima, a gente quer ter reconhecimento, a gente quer ter validação social. Então, na carreira, por exemplo, academicamente, eu quero ter... Meu sonho é fazer uma faculdade. Talvez para uma família onde todo mundo já é formado, talvez esse sonho não tenha tanto valor, mas talvez para uma família onde a primeira pessoa a ser formada, isso se torna um sonho coletivo, Sim. Mas ainda também não é considerado um propósito, porque é um título que vai vir para aquela pessoa, para aquela família. Então, é um sonho, é um objetivo, mas ainda também não é considerado um propósito. Agora, quando eu atinjo um nível de identidade, eu sei quem eu sou e eu quero transformar o mundo que eu vivo, pode ser o meu bairro, pode ser o meu condomínio, pode ser a minha cidade, pode ser... Meu time dentro da empresa? Exatamente, a minha organização, a minha cultura, eu quero deixar um legado, eu não quero narrar a história, eu quero viver a história
Aí sim já são pessoas que estão tateando no campo do propósito. Essa é outra palavra que parece andar muito junto a propósito, né? Legado. Tá muito linkado Total, também? total. Todo mundo que vive um propósito, as pessoas vão falar sobre ela em algum dia, seja no campo familiar, contando lá no aniversário de 90 anos. Lembra que foi a nossa, por exemplo, o meu avô, ele tinha um grande propósito de encontrar água no sertão. Ele achava que o sertão não era um lugar sem água. E ele se tornou aquelas coisas bem do interior, ele desenvolveu uma técnica de encontrar água no Nordeste. Hoje, as terras dos meus avós é o maior lençol freático de água do sertão. E meu avô já faleceu, mas eu tenho certeza que essa história de Mário Leite Monteiro vai ser contado por décadas e décadas e décadas, e não só por filhos e netos e tataranetos, mas para todas as pessoas que vivem e conhecem esse lugar. Isso é propósito. O que as pessoas falam de você depois que você não tá mais aqui, depois que você morrer? Não isso, porque podem falar coisas ruins de você também, né? Mas as pessoas, meu avô matou a sede de muita gente. Então trouxe um benefício social e gratuitamente. Ele tinha como objetivo que as pessoas não passassem sede. Isso é propósito. Tem um outro caso muito interessante, que é uma pessoa que um dia a gente pode trazer para cá, que é a Bia. Ela foi fazer uma excursão na África, no meio da faculdade, fazia publicidade, Bia Marcelino. E ela pegou, quando ela foi fazer essa excursão da faculdade, ela descobriu que existiam pessoas que nunca tinham tomado na vida água potável. Existia, há 10 anos atrás, pessoas que não conheciam água potável. Ela voltou para São Paulo, trancou a matrícula, aliás, cancelou a matrícula, conversou com os pais dela e falou: eu preciso abrir uma ONG e matar a sede das pessoas. E ela abriu a Reviva, a ONG Reviva. Então, ela vai para a África a cada 3 meses com grupos, né, pessoas que vão participar desse processo, foi atrás de empresas para construir cisternas e purificadores de água, e uma menina que tinha 19 anos. Isso até era uma outra pergunta que eu ia te fazer. É possível descobrir o seu propósito com 20 anos, 19 Nossa, eu descobri anos? o meu aos 13 anos, quando eu li uma matéria na Marie Claire, uma revista, falando sobre esquizofrenia. Eu falei: é isso que eu quero fazer. Eu quero curar a esquizofrenia, eu quero curar pessoas que sofrem de doenças mentais. É isso que eu quero fazer. Eu acredito que, assim, você tem que estar aberto e flexível, porque o propósito, ele está na sua frente. É uma necessidade que precisa ser atendida. Agora, se você é uma pessoa que está nesse nível, como eu citei para você, na busca da casa, do carro, do celular, do sapato, da aquisição, do bem material, do recurso e do processo, você não vai enxergar o propósito na tua frente, porque há renúncias. Todo mundo que vive o propósito, ele renuncia o conforto. Você pode procurar todos os grandes líderes, grandes organizações, a pessoa vive o propósito dela 24 horas por dia. Quando você descobre a tua verdade na vida, você só segue em frente. Então, você respira, você vive, você consome, você luta, você briga, você combate, mas você não recua. Mas aí eu vou te pedir, pelo amor de Deus, os exemplos que você deu, né, do seu avô, da Bia, são propósitos muito grandiosos, né? Até o seu, de curar a esquizofrenia. Precisa ser tão grandioso assim? A gente precisa ter um propósito grandioso? Acho que a palavra, o adjetivo não é grandeza, é nobreza. Mas de um impacto tão grande, é nesse sentido? Não, acho que não, é nobreza. Eu posso ter um impacto de transformar minha família. Então, como eu citei para você, na minha família, eu sou a primeira pessoa formada. Isso era um propósito do meu pai. Meu pai disseram para mim que eu jamais poderia ter filhos na faculdade. E o meu grande propósito de vida é que os meus 3 filhos entrem na faculdade. Então, é uma nobreza. Não era que eu tivesse um título, que eu tivesse um curso, mas ele queria provar para todo mundo que era possível sair do sertão, lutar, trabalhar, renunciar. Meu pai renunciou, então, para a gente poder estudar, ele não tinha recurso para viajar, não tinha recurso para outras coisas. Então, todos os recursos,
todos os processos das nossas vidas eram direcionados para isso. Então, meu pai não usufruía do benefício do trabalho dele. O usufruto era para um propósito. Então, mas era nobre. Então, não tem a ver com grandezas e grandes impactos, mas tem a ver quando você percebe a necessidade do outro e falar, eu quero mudar isso. A gente pode fazer isso, por isso que eu citei para você, com a nossa família, no nosso bairro. Agora, uma coisa que eu acredito que é muito interessante, eu conheci uma história nesse final de semana, da Florence Nightingale. Não sei se você já ouviu falar. Nesse domingo foi o dia da enfermagem. E a Florence nasceu em 1854. Então, imagina uma menina nascendo em Florença em 1854. Uma família aristocrata, totalmente abastada, com casamento já arranjado, faculdade já arranjada, então uma outra realidade. Ela disse não para tudo isso. E ela fugiu. Fugiu por razões que a própria razão desconhece. E foi para Londres. E lá começou a Guerra da Crimeia. E ela, sem ter nenhum conhecimento técnico, começou a curar, trabalhar em curativos. E começou a pesquisar, começou a estudar, começou a curar, enfim. Hoje, ela é considerada uma das precursoras da enfermagem moderna. Ela descobriu que médicos que lavavam as mãos entre uma cirurgia e outra eram os médicos que matavam menos. Então, ela renunciou a um casamento, renunciou à riqueza, os pais a deserdou, tá? Então, o propósito, ele envolve sacrifício. Não existe propósito sem sacrifício, sem renúncia. Isso é muito importante. Então, a pessoa, às vezes, ela não quer renunciar. Ela sabe qual é o propósito, já sabe o para que ela nasceu, mas ela tem que renunciar a um certo conforto. E as pessoas não estão dispostas a isso. Propósito é o que faz a vida valer a pena? Para mim, sim. Para mim, a existência por si só, eu tenho uma questão espiritual. Eu sou cristã, então eu compreendo que eu nasci por uma razão. Então, independente da religião de quem está nos ouvindo, todas as religiões, ela tem como pregação um princípio de que você nasceu com uma missão de vida, né? Seja espírita, seja budista, seja lá qual for. Então, eu acredito que quando você tem uma vida espiritual, há uma cobrança muito maior no sentido, você nasceu por uma razão, você não está aqui, Deus não te colocou você aqui Mas à aí toa. essa missão é uma construção, é uma jornada? Porque por mais que a gente acredite que Deus tenha nos dado uma missão, eu acredito que não é tão simples a gente descobrir qual é essa missão. É uma coisa que a gente vai construindo? Eu acredito que é simples, só não é fácil. Simplicidade e facilidade são caminhos completamente diferentes, né? O que é difícil é renunciar. Como que a gente pode, então, descobrir o nosso propósito? Acho que a primeira coisa que você precisa fazer é observar o mundo à sua volta. Se você for uma pessoa individualista, você não olha para fora. Jung fala isso. Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro acorda. Então, a gente precisa observar o mundo que nós estamos vivendo e as dores humanas. Acredito que quando você tem um processo de empatia, um processo de compreensão, de solidariedade, de humanidade, são valores universais, integridade, justiça. Quando você conhece a sua hierarquia de valores, você tem uma sensibilidade muito grande para o mundo que te cerca. Você está falando de coisas grandiosas, como descobrir a água e matar a sede. Tem um documentário, a gente pode até colocar aqui na nossa descrição, porque eu esqueci, de um rapaz que foi fazer uma viagem na Ásia e viu que tinha muitos, agora esqueci o nome, que são aqueles bueiros muito sujos. E ele um dia colocou uma roupa, desceu e limpou um bueiro. Hoje ele já limpou mais de 200 mil bueiros no mundo inteiro e várias pessoas se juntaram a ele para limpar bueiros, porque quando se limpa bueiros, as chuvas causam menos impactos em comunidades vulneráveis. Menos enchente. Então, ele estava numa viagem, numa trip, que a gente fala, passeando, se divertindo. Ele olhou um bueiro e ele sentiu um chamado. Eu falo que tem um dia de despertar, mas você tem que estar ouvindo.
E existem algumas ferramentas que a gente pode usar para chegar nesse despertar? Facilita, muitas. Fê, por favor. Facilita. Não, No sentido de como que a gente pode ajudar as pessoas acho que só o fato da nisso, gente estar assim? discutindo isso, e para você ser uma coisa que te gera ansiedade, é sinal que você está atenta. Acho que a primeira coisa é você Sim. se ouvir. 2, tem muitos livros incríveis que falam sobre propósito. Tem clubes de livros que participam para a construção de O propósito. Ikigai é uma coisa que muita gente associa também à descoberta, Sim. a você É uma encontrar. metodologia, né, oriental, que é o que você gosta de fazer, o que você é apaixonado por fazer. Eu não lembro de todos, porque eu não uso o Ikigai nas minhas São mentorias. 4 perguntas, né? O que você ama fazer, o que o mundo precisa, aí entra de novo, né? A dor. No outro. O que você pode ser pago para fazer e o que você é bom em fazer. O Exatamente. propósito vem de muitas perguntas que a gente faz para nós Totais. mesmos. Qual é a primeira pergunta? O que Sócrates nos ensina? Quem eu sou, para onde vou, de onde eu vim? Eu acredito que o ser humano tem esse anseio, não é ansiedade. Anseio e ansiedade são coisas diferentes. Anseio está ligado muito ao que Lacan nos coloca, que é a questão do desejo. É o desejo de ser uma pessoa que traz significado para o outro. Tem gente que não tem esse anseio. Tem gente que não quer viver a vida em sacrifício ao outro. Não é para todo mundo. Quando você diz, todo mundo está procurando propósito. Não, não é verdade. Tem gente que está acordando, vestindo a sua roupa, indo trabalhar, faz o seu, volta para casa e está tudo bem, quer assistir Netflix, maratonar e achar que essa vida é a vida feliz. E não cabe a nós julgar se essa pessoa está fazendo o que é certo ou errado. Não importa para nós. O que importa são as pessoas que querem. E aí tem muitas, né? Não é todo mundo, como você está dizendo, mas eu tenho visto muito dentro dessas pesquisas. Primeiro, geração Z só se fala em propósito, né? Dentro das ambições, dentro do que eles imaginam para o futuro. São muito mais aguerridos. São muito ligados. Eles querem trabalhar em organizações que têm bandeiras muito claras, querem trabalhar em organizações que, de fato, levam a sério o ESG, que é a questão do meio ambiente, governança, diversidade e inclusão. Eles querem levar a sério empresas que estão no LinkedIn de forma séria, não a Linkelândia. Então, quando a geração Z, aliás, pessoas que estão ligadas a propósito, entram numa organização e percebem que tudo que ela vende não é real, elas vão embora. Então, essa questão de inclusão e diversidade está muito ligada a bandeiras sociais, que estão ligadas até às 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sociais do Brasil, né? Até 2030 é uma agenda. Então, muitas organizações entraram e se engajaram nesse compromisso. As empresas B, que são empresas não poluentes, que não trabalham com mão escrava, tem toda uma cadeia produtiva, saudável, justa e genuína. Então, hoje, as novas gerações e pessoas que leem sobre isso estão muito antenadas disso. Então, eu posso, por enquanto, ainda não ter descoberto o meu propósito, mas eu me associo muito facilmente quando eu sei que uma organização, um sistema, uma ONG já sabe bem claro. E isso pode me levar, o Médicos Sem Fronteira, Amigos do Bem. Nós temos, assim, Gerando Falcões, nós temos, assim, iniciativas no nosso país que são magníficas, magníficas. Então, o Brasil, de fato, tem uma característica de solidariedade que facilita muito a gente encontrar o nosso propósito. E trazendo mais para perto, para dentro de uma empresa, por exemplo, ou dentro da nossa vida profissional, como que a gente pode encontrar? É possível atrelar o nosso propósito ao nosso trabalho? Porque, por exemplo, existem algumas pesquisas, tem um relatório super grande da Gallup, que foi com 160 países, e fala bastante sobre o mercado de trabalho, a situação global nos locais de trabalho, e esse estudo diz que 59% dos funcionários estão no quiet quitting, que é você fazer o mínimo necessário para trabalhar. O Brasil o mínimo necessário para você manter o seu emprego, né? Essa expressão ficou famosa, como você já conhece.
Foram 160 países e o Brasil segue essa média, também tem 59% nesse quiet quitting. E muitos dos colaboradores ligam essa decisão de fazer o mínimo possível só para manter o trabalho por conta de não encontrar um significado, não encontrar um propósito no seu trabalho. É isso, também está ligado a isso? Como que a gente leva a questão do propósito para o trabalho? Porque aqui no Brasil isso é uma questão latente, né? De cada 10 trabalhadores, 10 colaboradores, só 2,8 se sentem ligados e engajados com o propósito e com essa sensação de terem encontrado um significado para o que fazem. Não é porque está numa pesquisa que eu assumo a pesquisa como total verdade. A gente tem uma equação mais complexa para entender tudo isso. Existe, sim, essa pressão do mínimo esforço possível, e isso está acontecendo em várias gerações. Mas o que eu digo para a liderança com que a gente faz mentoria? Vá até onde não te agride. Richard Barretts, que é um dos maiores especialistas em culturas e alinhamento de valores, ele tem um livro que é Liderado por Valores, que ele fala o seguinte: quanto mais eu trabalhar numa organização que possui valores que estão alinhados aos meus valores, o meu grau de engajamento mental vai ser muito maior. O grau de retenção desse profissional vai ser muito maior. Agora, para isso, eu preciso conhecer a minha hierarquia de valores. Eu preciso conhecer quais são os comportamentos que estão associados a esses valores e quais comportamentos que vão contra esses valores. O que a gente está falando aqui? De autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, eu preciso estar fazendo uma psicanálise, uma terapia cognitiva comportamental, um processo muito sério de mentoria. Então, eu preciso... Psicoterapia, né? Eu tenho até evitado usar a palavra psicoterapia, porque parece que tudo virou psicoterapia. Até trabalhar com essência virou psicoterapia. A gente tem psicoterapias realmente sérias, né? Então, eu cito duas sempre: a psicanálise e também a TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. E mentores que usam essas abordagens e outras abordagens para ajudar as pessoas no seu autoconhecimento e na descoberta dos seus talentos e como esses talentos se cruzam com as necessidades que estão próximas a ela. Quando falo próxima, não é próxima da casa, mas próxima do mundo que ela circula. Agora, para isso, a pessoa precisa sair da bolha. Se ela ficar só no mundinho dela, nada vai acontecer. Então, o propósito, para a gente começar até a encerrar aqui por causa do nosso tempo, ele sempre vai de encontro com uma necessidade do outro. Você falou muito das mentorias e isso também é muito atrelado às empresas, né? A contratação de mentorias para os liderados, para os líderes. Para os mentorados, tá mentorados. Certo. Sim. E para os liderados também, claro. Até que ponto a empresa, né, ou a própria liderança deve investir na identificação e no fomento mesmo do propósito dos colaboradores? Olha, e é uma coisa interessante. Qual o papel da empresa Marina, nisso, quando né? a empresa investe num grande programa de desenvolvimento de liderança e de mentoria, eu sempre aviso a empresa, talvez de cada 10 líderes, 2 descubram que não estão vivendo o seu propósito e peçam demissão. E acontece. Que eu acho extremamente genuíno. Freud tem uma frase incrível: com dor de dente a gente não se apaixona. Quando a gente não está vivendo a nossa felicidade verdadeira, e não estou falando de estar feliz, não é essa felicidade hedônica, né? Eu estou feliz para viver o prazer, mas eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa. Essa verdade, essa convicção, ela nos traz paz e plenitude. A gente fica menos doente, a gente fica menos suscetível a doenças mentais, menos suscetível a ansiedade e depressão. E aí entra, né, como você falou, que já avisa as empresas que 2 de 10 talvez saiam. Os outros 8 que ficam muito mais inteiros, aí né? Vem a teoria do 80-20, 20-80, né? Então, e aí o processo seletivo, eles precisam mudar. Os processos seletivos estão muito buscando qual é o raciocínio lógico,
qual é o grau de evolução e inovação que essa pessoa pode trazer, mas eu acho que podia ter um outro aspecto de fazer simplesmente essa pergunta. Explica para mim o seu projeto de vida dos próximos 5 anos, dos próximos 10 anos. A pessoa que diz, poxa, eu nunca parei para pensar nisso, pode ter certeza que ela vai se arrastar, ela não vai parar, ela não vai passar a pensar porque ela está no processo seletivo. Não é porque ela foi provocada numa pergunta apenas, porque talvez ela até invente, porque ela quer ser aprovada. E eu acho que é uma ótima definição, né, Fê? Projeto de vida. Porque eu acho que isso é muito mais próximo e muito mais palpável, né? Mais tangível. Como eu falei no começo, a ansiedade, e que eu acho que a palavra propósito, né? Parece que ela tem um peso, ela enche a boca. Eu acho que o projeto de vida é uma coisa que a gente pega, né? E tem que ter peso, tá, Má? Acho que a palavra propósito tem que ter. Mas eu acho que o projeto de vida é mais palpável, é uma coisa que a gente tem que tá mais internalizado, né? Assim como uma empresa tem que ter projeto de planejamento estratégico do que ela quer atingir nos 5, 10, 30 anos. E você também tem que ter. Então, por exemplo, eu tenho como projeto de vida, a cada 5 anos, ter um outro grau de evolução acadêmica, um outro grau de evolução pessoal, um outro grau de evolução financeira, um outro grau de impacto, ter criado alguma coisa nova. Então, eu tenho como uma coisa que me persegue desde que eu era nova. A cada 5 anos, minha vida tem que ter uma evolução. Senão, isso vai me angustiar. E é incrível. Não é fácil? Não é. Mas é simples. Por isso que eu falo, simplicidade e facilidade são caminhos diferentes. Então, é simples. Quando você simples, mas demanda uma baita de uma coragem de encarar e enfrentar, Propósito envolve coragem, envolve renúncia, envolve trabalho. Dedicação. Não envolve você ficar sentado em casa. Sim. Sentado olhando para a televisão. Então, né? assim, não é meditação. Né? Viver lá no Tibete e tudo mais. Esse é meu propósito de vida, ser mochileiro. É muito fácil. Então, propósito dá trabalho. Então, se você não quer ter trabalho, nem pergunte, não precisa pensar. Então, é a preguiça mental. Eu acho, então, Fê, que a gente pode encerrar com esse convite das pessoas pensarem em quais são os projetos de vida, qual é o grande projeto de vida que elas têm. E buscar o autoconhecimento. Eu acho que o maior investimento que você pode fazer por você, e aí eu fecho com isso, para de pensar que a empresa tem que ter um plano e um projeto de vida para você. Ah, a empresa não tem plano de carreira. Eu nunca esperei por um plano de carreira da empresa. A empresa tem 3.000 colaboradores, 300 colaboradores. Você acha que vai ter uma área desenvolvendo projetos de vida para você? Não conheço organizações, e se elas falam que está fazendo isso, não é que elas estão mentindo, mas elas não estão fazendo porque é impossível. Então, para de esperar do outro. O projeto de vida e o seu propósito, ele é único, individual e intransferível. Meu marido fala uma coisa que eu concordo muito, que ele fala, a expectativa é a mãe da frustração. Não adianta ficar só na expectativa, né? A gente precisa fazer acontecer e encarar mesmo esse autoconhecimento, que é um desafio, demanda coragem, mas é um enfrentamento que só traz ganhos, né? Eu gosto assim, para de criar expectativas e crie cactos. Maravilhoso. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E se quiser mais temas como esse, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Má? pensarmudatudopodcast@gmail.com. Exatamente. Dei uma rateada, desculpa. Não, a gente está começando. Aqui era um propósito, então a gente está começando e a gente aprende com ele. É isso aí. Tá bom? Obrigada.